Vamos imaginar que, em nome de acabar com a possibilidade de doutrinação nas escolas, o Bolsonaro consiga aprovar a escola sem partido. Tudo isso porque ele tem muito medo da doutrinação marxista nas escolas. Aí eu te chamo, você eleitor do Bolsonaro, para refletir comigo. A partir do momento que ele conseguir aprovar a lei da escola sem partido, e essa lei proibindo professores que se manifestem a respeito dos assuntos, o que o professor vai poder e não vai poder fazer vai vir através das portarias do MEC. Agora eu chamo a atenção de você para a seguinte coisa. Imagina que daqui 4 anos o PT volta ao poder. Quem que vai estar no controle do MEC? O que eu estou querendo dizer é que a escola sem partido é, na verdade, a melhor forma de realizar aquilo que tem se criticado. Criar uma lei que permite ao presidente da República controlar o que vai ser falado pelos professores ou não é exatamente materializar esse monstro da doutrinação que o Bolsonaro tem tanto falado. A diferença é muito simples. Nesse momento, como ele está no poder, ele vai criar uma lei para proibir os professores que falem aquilo que ele não gosta. No momento que ele sair do poder, o próximo governo pode ser de esquerda. Aí, essa lei pode ser utilizada exatamente para impor o marxismo nas escolas e proibir o liberalismo. Qual que é a melhor forma para evitar esse tipo de coisa? Olha, as ideologias precisam conquistar as pessoas. Se um liberal acha errado um professor falar do protecionismo na sala de aula, esse liberal precisa conquistar o professor. Não é criar uma lei para proibir o professor falar o que ele quer. Olha, se nós vivemos numa situação no Brasil em que um presidente da República precisa proibir os professores de falarem aquilo que eles acreditam, nós precisamos concordar que a gente não está vivendo uma situação correta. Se nós vivemos uma situação em que o professor se identifica com o trabalhador e prega a ideia do marxismo como sendo uma forma de libertação dessa escravidão chamada capitalismo, significa que o professor não foi conquistado pelo capitalismo, ou seja, tem alguma coisa errada com o capitalismo e não com o professor. Porque se o capitalismo conseguisse conquistar os professores, a gente teria, obviamente, uma quantidade maior de professores contra o marxismo. No momento em que você cria uma lei que permite ao presidente da República proibir determinadas ideologias, você está criando uma lei que faz exatamente aquilo que ela quer combater. Uma lei que permite a doutrinação. A doutrinação hoje está vindo no sentido de lutar contra aquilo que eles chamam de doutrinação. Se eles perderem o poder, vai ser exatamente aquilo que foi proibido hoje que vai ser imposto amanhã. Se o liberalismo é tão bom, se o capitalismo é assim tão superior, conquiste os professores. Fale com os professores como o capitalismo é superior e como que é tão bom o liberalismo econômico. Aí, a partir daí, os professores vão começar a defender essas ideologias. Controlar de cima, não. Controlar de cima é exatamente materializar o monstro que tem se criticado. Um monstro que não existe uma doutrinação nas escolas, exatamente porque não existe uma lei que obrigue o professor a falar aquilo que o presidente quer. A doutrinação não existe exatamente porque os professores são livres. No momento em que você cria uma lei que proíbe o professor de ser livre, aí sim existe a doutrinação. O mais interessante, Gisele, é que o governo Bolsonaro, com a desculpa de lutar contra determinados problemas, ele tem trazido exatamente os problemas que ele se propõe a lutar. Quando o Bolsonaro quis trabalhar no sentido de falar que o Brasil jamais poderia virar Cuba ou Venezuela, isso criticando principalmente o isolamento econômico de Cuba e Venezuela, esse Bolsonaro já propôs transferência de embaixada brasileira de Israel para Jerusalém para isolar o Brasil dos países árabes, já propôs sair do Acordo do Clima para isolar o Brasil dos países europeus, agora está propondo um Brasil conectado somente a Estados Unidos e Israel, ou seja, para que a gente não virasse nem Cuba nem Venezuela, ele criou para o Brasil o mesmo problema que a gente vive em Cuba e Venezuela. Esse Bolsonaro, que falou tanto da falta de empregos no Brasil, agora está trabalhando no sentido de transformar o Brasil num país rural. Será que
Produção rural vai gerar emprego para todo mundo. Agora, esse Bolsonaro que é contra o marxismo cultural nas escolas, no lugar dele criar uma campanha presidencial para mostrar como o marxismo é ineficiente, ele quer fazer exatamente aquilo que ele criticou durante todo esse tempo: doutrinar, ou seja, criar uma lei que obriga aos professores que preguem a ideologia que ele acredita. Aquilo que tudo, absolutamente tudo, que o Bolsonaro criticou no PT desde o início das campanhas dele, tudo que ele criticou no PT são mentiras que ele criticou, que ele criou para criticar o PT, mas na verdade, coisas que ele está implementando. Todos os monstros que ele criou sobre o PT ao longo desses últimos anos, ele nesse momento está começando a criar para o governo dele. Essa lei que proíbe os professores de usar o próprio pensamento é a melhor forma de doutrinação. E falar comigo que existe preparação de manifestantes nas escolas é querer dizer que você é incompetente. O político que fala que os professores estão preparando militantes para o outro partido, ele é incompetente, ele não conseguiu conquistar o professor. Se você não conseguiu conquistar os professores, você não tem que proibir os professores de terem liberdade ideológica. Conquiste os professores. Se a esquerda conquista os professores, é porque a esquerda faz mais sentido para os professores. Desafie a esquerda, faça a direita fazer mais sentido para os professores, que aí você não precisa proibir os professores de se manifestarem. É simples assim.